Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, gente, hoje quero discorrer aqui para vocês sobre o Orçamento Federal de 2021, que ainda não foi sancionado, mas também não foi vetado, seus reflexos no IBGE e no concurso que nós estamos aguardando, e datas, o que é que, até quando pode ficar nesse lusco-fusco, a partir de quando que nós teremos alguma definição sobre o orçamento. Beleza? Fique aí até o final. Garanto que você vai gostar. Ter like nos meus vídeos aí, faça comentários e também destrave o sininho e inscreva-se no meu canal. Esse é o único preço que você me paga. Beleza? Bom, eu sou Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na boa obtenção de resultados para o concurso público, de obtenção de conhecimento. Fui servidor público, sou advogado, sou coach de concurseiros há mais de 15 anos, mais ou menos 15 anos, melhor dizendo. Tenho 2 livros publicados, um deles exclusivamente é sobre como estudar. Beleza? Bom, só para colocar você que não me segue, o que está caindo aqui de paraquedas por conta do título, o que é que nós estamos tratando e como é que nós estamos em relação a concurso público do IBGE. O panorama geral é o seguinte: nós temos 2 concursos, pelo menos a princípio, os mais importantes. Um de uma banca do IDECAM, que o edital foi sobrestado, foi suspenso. Então, esse está lá. E o outro concurso, um grande concurso, que visa também, né? Que visa também, o do IDECAM também visa, mas o do Sebrasp, antigo CESP, visa abastecer de mão de obra o IBGE para o censo deste ano. O censo que inclusive está atrasado. Bom, e muitas vagas. Ocorre que para que haja o censo, nós precisamos de orçamento, dinheiro, para que isso aconteça. O Congresso Nacional votou um orçamento muitíssimo restritivo de modo geral, mas que atingiu o IBGE assim muito do orçamento. Essa peça orçamentária hoje ainda está sobre a mesa do presidente da República para sancioná-la ou vetá-la. Ou você pode sancionar parcialmente, né? Ou totalmente. Enfim, está lá. Qual é o panorama agora daqui para frente? Bem, olha só. O presidente da República tem até o dia 22 de abril, anote aí no seu calendário, até o dia 22 de abril para sancionar ou não a lei. Por que ele, professor, ele está nesse lusco-fusco, não sanciona e não veta a lei? É porque os membros do executivo lá estão estudando a possibilidade de o presidente sancionar a atual lei, que é uma lei muito ruim, né, essa lei orçamentária, que talvez gere reflexos no presidente da República, e aí vai redundar num negócio chamado crime de responsabilidade, que por sua vez pode levar ao impeachment do presidente. Então veja, a presidência da República está cuidadosa em relação a isso. Por quê? Porque a lei orçamentária mexeu com alguns créditos que são obrigatórios de lei. Então, se o presidente subscreve do jeito que está, ele também diz, da minha parte, está tranquilo. E ele sofre uma pena por isso, que aí tem a ver com o crime de responsabilidade lá para frente. Então, esse é aqui. Ele pode, por outro lado, sancionar parcialmente e, na parte em que ele vetar, pode mandar um projeto ou o Congresso Nacional pode de novo rever aquela matéria através de uma emenda ou alguma coisa nesse sentido. Acho que seria interessante. Professor, e se o presidente da República simplesmente sentar sobre a peça orçamentária, não falar nada, o que acontece? Pois bem, por isso que a lei diz, dá um prazo. E o presidente da República tem até o dia 22 de abril para sancionar ou não o danado do orçamento 2021. E ele está ainda nessas negociações com o Congresso Nacional em trechos ali polêmicos sobre o texto. A polêmica maior aí é em relação às verbas destinadas para emendas parlamentares, que cresceu muito e tomou dinheiro de muitos setores.
Basicamente é esse o imbróglio. Bom, professor, retomando, se o presidente da República não faz absolutamente nada em relação à peça orçamentária, o que acontece? Caso ele não tome essa decisão, então a decisão dele de sancionar ou vetar, ou sancionar parcialmente, até o dia 22 de abril, caso ele não faça isso, o que acontece? A matéria volta para o Congresso Nacional e é sancionada tacitamente. Aí, essa lei geral começa a vigorar por uma coisa chamada sanção tácita, que tem a ver com o Congresso Nacional. Então, veja bem o imbróglio, a confusão que nós estamos vivendo. É isto aí. Bom, professor, e o que tem a ver isso, essa lei orçamentária, essa confusão toda, em relação ao meu concurso, em relação ao IBGE? Aqui acontece o seguinte, que é uma coisa muito interessante, né? Não é direto, mas é de uma maneira assim, sabe, de um caminho indireto. Bom, digamos que o presidente da República sancione parcialmente, ou vete parcialmente, esta lei. E na parte em que ele vetou, volte para o Congresso com uma emenda a respeito de verbas parlamentares, de modo a cortar grande parte dessa verba parlamentar e tirando essa verba parlamentar para os órgãos do governo, inclusive o IBGE. Digamos, aí, neste caso, me parece que nós teríamos a possibilidade de fazer o censo, desde que o dinheiro fosse suficiente, né? Porque aqui é na casa dos bilhões. E fazendo o censo, havendo possibilidade de fazer o censo, aí sim destravam esses concursos aí do IBGE, que são concursos diretamente ligados ao censo. Se o presidente da República, por exemplo, não fizer nada, ou sancionar a lei do jeito que está, ou tiver a sanção tácita, como eu disse, o texto de lei, o texto do orçamento passa a si mesmo. E, do jeito que está hoje, o IBGE perdeu muito dinheiro e, obviamente, nós não teremos possibilidade de fazer o censo e, portanto, o nosso concurso fica derrogado para um segundo momento. Então perceba o trabalho político que há por trás disso para que, além de você destravar o orçamento, você consiga fazer com que o governo federal tenha dinheiro para poder trabalhar neste ano, não é? Neste ano, porque não é só o IBGE, tem muitos outros órgãos que perdem e que perderam dinheiro em função do aumento, digamos assim, de emendas parlamentares. E as emendas parlamentares, só rapidamente, o que são? São verbas destinadas no orçamento que os parlamentares destinam para os seus municípios, para obras regionais, enfim, para eles ficarem de bem aí com o seu eleitorado. Acho eu que essa história de verba parlamentar nem deveria ter. O orçamento é do governo federal e pronto. Não é assim que funciona. Dizem os experts em política que quando os deputados participam mais no poder executivo, com cargos e com possibilidade de mexer lá para os seus lugares de origem, eles acabam diminuindo a quantidade de verbas parlamentares porque terão nos ministérios possibilidade de manejar recursos para enviar para prefeitos, governadores, para obras locais que beneficiem a esses deputados. Basicamente, esse é o panorama geral. Então vamos torcer para que essa situação se resolva, para que haja um deslocamento dessas verbas parlamentares, pelo menos um bom tanto delas, né, porque é muita coisa, para um deslocamento para os órgãos do governo federal e inclusive para o IBGE e inclusive para o Censo Demográfico 2021, porque é muito importante para nós brasileiros, e por consequência o destravamento do concurso público que nós estamos tanto aguardando. Beleza? Então fiz um panorama para você poder entender, espero ter conseguido ser bastante didático aí na minha explicação. E é isto, ó, subscreva meu canal, destrave o sininho, dê like e comente no meu vídeo aqui abaixo, que eu vou ficar imensamente feliz com isso. Legal? É isso, gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau.